There used to be an angel. Bom, galera do Teorema, estamos aí mais uma aulinha, né, em casa, infelizmente, por essa situação que está se desenhando no país. Mas não desanime, firme e forte, né? Vamos tocar o baile. Selecionei para essa nossa aula de hoje um assunto que eu adoro, que eu gosto demais. Eu espero que tu aí na tua casa tenha o mesmo prazer em ter essa aula que eu certamente estou tendo aqui hoje, em poder, pessoal, passar essa informação para vocês. Tá? Essa é a primeira aulinha, nos veremos em breve, mas vamos lá, firme e forte, a preparação continua. Nosso título de hoje, então, gurizada, Movimentos da Terra. Um assunto bem simples, fantástico, mas que tem uns detalhezinhos, né? Uns conceitos pequenininhos e que tem uma relevância enorme. Para começar, primeira informação importante, tá? Não são dois. Tá? Os movimentos da Terra são muitos, gente, são mais de 5. Mas para fins práticos, tá? E aqueles que costumam cair em prova, que são mais cobrados, aqueles que têm uma influência maior em nossa vida diária, tá? São apenas dois. Vocês conhecem muito bem a rotação e a translação. Tá? Esses costumam aparecer na prova. Vou abordar os dois. O primeiro é super simples. O primeiro é muito fácil. A abordagem dele, pessoal, é muito limitada. O segundo, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase. Tem uns detalhezinhos nele que são realmente mais importantes. Então, para começar, o que é a rotação? Tá? A rotação é aquele movimento que a Terra faz, paradinha, girando ao redor do seu próprio eixo. É como se fosse um peãozinho. Tá? Todos os planetas do Sistema Solar, todos, inclusive o próprio Sol, fazem esse movimento. Tá? Então esse movimento aqui, ó, de girar como se fosse um peão. A única diferença desse movimento da Terra em relação aos demais corpos é a velocidade. Tá? O nosso movimento de rotação, como eu escrevi aqui, esse resumo ficou bonzinho, né? Ele dura aproximadamente mais ou menos 24 horas. Tá? Então é o nosso ciclo. Os planetas grandões, os jovianos, que nós trabalhamos em aula, Júpiter, Saturno, esses caras são velocistas, eles giram muito rápido. O Júpiter dá um giro em torno de 10 horas e meia, mais ou menos. Tá? Vênus é extremamente lento. Tá? O movimento dele é 200 vezes mais lento que o da Terra. Então, a Terra deu um giro, o Vênus está se arrastando lá, demora muito mais. Então, a diferença é o movimento, pessoal, é a duração. Tá? Mas todos eles giram. E no caso da Terra, todo mundo lembra o básico. Garanto que aqui eu não estou te acrescentando nada que está em casa agora aí, relaxando e estudando ao mesmo tempo. Tá? As consequências. O primeiro, dias e noites. Como eu te falei, aqui é uma aula, pessoal, que todo mundo conhece. Se a Terra não girasse dessa forma, se ela não rotacionasse, tá, teríamos um dia muito maior e uma noite muito maior. Ou seria sempre dia de um lado e noite do lado. Né? Então isso aqui não conhece. Esse movimento aqui é essencial para que ocorra a sucessão natural de dias e noites. Mas além disso, fica um bizu, uma dica, pessoal. Eu gosto sempre de focar. Recorda que tu vai fazer uma prova classificatória. As melhores notas ingressarão na universidade e tu certamente será uma delas. Tá? Então, para começar, além do dia e da noite, é super importante tu saber que esse movimento de rotação, esse giro, ele também influencia nas direções dos ventos e das correntes marítimas. Como eu gosto de falar para os alunos, eu trouxe aqui um instrumentozinho. Vamos sair da câmera? Voltei, gurizada. Trouxe a minha querida bola de futebol. Minha bola minha, da minha criança. Tá? A Terra gira assim, ó, de oeste para leste. Ela faz esse movimento aqui. Tá? E esse movimento é a rotação que dá o dia e a noite. Mas é aquela pergunta bem nerd, né? Bem clássica dos nerds. Ela gira assim. E se ela girasse ao contrário? Se ela girasse para o outro lado, professor? Cara, nem pensa nisso. Seria muito pior que o coronavírus. Muito pior. Se ela girasse ao contrário, tá girando para o outro lado, tá? Mudaria toda a biologia, toda a dinâmica natural do planeta. Porque mudaria o sistema dos ventos e das correntes marítimas. Numa linguagem mais direta, onde hoje é deserto, viraria floresta. E onde hoje é floresta, possivelmente se transformaria num deserto, pela mudança na circulação dos ventos. Eu não vou comentar muito agora, porque esse assunto de clima, nós temos uma aula específica nos aguardando, eu espero presencial, inclusive, lá pelo mês de junho, mais ou menos. Tá? Então eu vou explicar lá melhor, com mais ênfase, tá? Mas uma dica. Tá? Tem um tipo de vento que eu procurei desenhar aqui. Desenhar aqui. Esse vento, tá, é o vento alísio. Tá?
É um evento bem comum, super importante, que vai fazer a prova tem que saber ele, vou explicar com muito mais calma lá pelo mês de junho. Tá? Mas é um evento que sempre sopra dos 2 trópicos da Terra para a linha do Equador. E esse vento é levemente inclinado na direção oeste. Essa inclinação dele para o oeste deve ser esse movimento. Se a Terra não girasse nesse sentido, girasse ao contrário, certamente a inclinação dele mudaria. Tá? Então, tu pega uma alternativa de prova que diga que, além do dia da noite, a direção dos ventos, das correntes marítimas, é influenciada pela rotação, cara, vai lá e marca como correta, porque isso é verdadeiro. Agora, gente, tu vê que esse movimentinho aqui eu trabalhei de barbada, esse aqui é tranquilo. Esse aqui, gurizada, é tranquilo, é agradável, eu adoro essa aula, adoro, tá? Chega a me emocionar quando eu vou trabalhar com ela, mas, certamente, pessoal, esse movimento aqui tem mais detalhes. Tem aqui no mínimo 4 palavrinhas importantes que eu peço que tenha clareza nelas. 2 são muito fáceis, 2 são barbada, mas 2 exigem mais atenção. Então o que é a translação para a gente começar? A translação é um movimento que a Terra executa ao redor do Sol. Tá? Todos os planetinhas fazem esse movimento, todos eles fazem. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido é o movimento. Então Mercúrio é o velocista. Tá? Já Urano lá atrás se arrasta lentamente. Netuno quase para. Mas quanto mais próximo ele gira, todo mundo gira. Tá? O nosso movimento ele dura mais ou menos 365 dias e 6 horas. Tá? Então é a nossa duração. Esse movimento aí, ele tem 2 efeitos principais. O afélio e o periélio, já vou explicar. E o solstício e o equinócio, que é o grande tema da aula. Já vou melhorar muito essa explicação. Cara, que vai fazer a prova, tem que saber isso aqui, mano. Isso aqui é o que tem de relevante. Tá? Isso aí é o que há de importante. Mas para dar um bisuzinho com calma, em primeiro lugar, aqui tem um primeiro detalhe relevante. Né? Pô, 365 dias e 6 horas. Tá? Por que tem essas 6 horas? Qual é a moral dela? Cara, o movimento ele não é exato, né? Ele perdura um pouquinho mais do que esse tempo aqui. Tá? Essas 6 horas aqui, tu tem que recordar, tá? São as 6 horas que vão explicar a existência do ano bissexto. Um ano normal tem 375 dias, de 4 em 4 anos, um dia a mais. 2, 6, né? Bissexto. Que é o ano, então, consequência desse quebradinho na duração da translação. No entanto, o mais importante está aqui e aqui. Fiz 2 desenhos, esse aqui eu vou melhorar ainda, tá? Vou fazer um desenhozinho extra, tá? Mas fiz 2 desenhos. Primeiro desenhozinho clássico aqui, ó. O que é o periélio e o afélio? A gente separar. Quando a Terra gira ao redor do Sol, tá? Esse movimento ele não é, gente, extremamente circular, ele é um pouquinho alongado, ele é elíptico, como se diz, ele alonga. Então tem horas em que a Terra está mais próxima do Sol. Essa proximidade nós vamos chamar de periélio. Tem horas em que ela se encontra mais afastada. Esse afastamento maior nós vamos chamar de afélio. Tá aqui o Sol, ó, quando a Terra está mais pertinho, o periélio. Quando ela está mais longe, afélio. O periélio geralmente é em janeiro, o afélio geralmente em julho. Aí tu pensa, bah, professor, beleza, então saquei a jogada. Bah, tá mais perto, é verão, né? Janeiro. Não, tá, gente. Minha maior dica para essa videoaula, minha maior dica. Afélio e periélio não tem nada a ver com estações do ano. Nada, gente, nada. É simplesmente uma constatação astronômica. Ela se aproxima e se afasta. A diferença é sutil. Claro, no desenho eu exagerei para poder enxergar. Tu vai olhar para isso aqui e vai, porra, não me lembrei. Mas assim, ó, a diferença é sutil. Tá? Se fosse verdade isso, se isso tivesse relação com as estações do ano, quando fosse verão, seria verão em toda a Terra, pelo periélio. E tu sabe que não é, né? Periélio em janeiro, geralmente, é verão, no hemisfério sul. Mas no norte, é o frio do inverno. Então, na verdade, a maior proximidade ou a maior distância não interfere em nada no ciclo das estações. O que interfere, na verdade, é isso aqui, ó, o chamado solstício e equinócio. Tá? Vou demonstrar isso de uma forma bastante inusitada. Para isso, vou recorrer a uma instrumentação. Vou colocar aqui na frente. Tá.
uma classe, uma cadeira, na verdade. Essa cadeira aqui está simulando o Sol. Peguei meu apagador, já deixei ele marcadinho aqui para facilitar a aula, tá? Representando a Terra. A Terra está aqui, separei ao meio, ó, norte e sul. Olha só, o que tem que lembrar? A Terra está girando ao redor do Sol. Esse movimento é a translação. Ela gira ao redor do próprio eixo e gira ao redor do Sol. No entanto, escrevi aqui em vermelho, uou, tá? Esse movimento ele é levemente inclinado. E sendo ele, levemente inclinado, tem horas em que a Terra está assim e horas que a Terra está assim, ó. Ela gira, ó, sempre mantendo a mesma inclinação, gurizada. Sempre com a mesma. Observa que eu estou colocando ela em diferentes posições em relação ao Sol. O Sol aqui é a cadeira, ó. Aqui, ó. Mas eu não estou girando ela. E se tu olhar com calma, gente, eu até me emociono quando eu falo isso assim, ó. Eu dou aula há 16 anos e eu dou essa aula há muito tempo. Sempre que eu dou essa aula eu me apaixono. Cara, quando eu coloco ela assim, ó, tu observa que o norte está mais próximo do Sol. Esse período em que o norte está mais próximo do Sol é o verão no norte. O sul está mais distante, é o inverno. Se ficasse paradinha aqui, seria um verão permanente e um inverno permanente. Felizmente ela não está aqui para sempre, né? 6 meses depois ela estará do outro lado. E aí o sul vai estar mais próximo. Então, na verdade, gurizada, o que tem que lembrar? Duas coisas. As estações, elas acontecem porque a Terra translaciona, ela gira ao redor do Sol, mas também porque a rotação tem essa inclinação, esse joguinho de inclinação leve. Se ele não existisse, não haveriam estações. E aí, para completar as estações, nós temos então a palavrinha equinócio e a palavra solstício. O que é o equinócio e o que é o solstício? Tá? Quando a luz do Sol incide direto na linha do Equador, bate retinho ali, geralmente no meio de março e lá pelo meio de setembro, 20, 21 de setembro, 22 de setembro, tá? A luz do Sol está aqui, ó, dando reto na linha do Equador, eu tenho um equinócio. Só temos 2 equinócios por ano, só lembra disso, 2 equinócios. Um marca o início da primavera e o outro marca o início do outono. Da mesma forma que o Sol pega na linha do Equador, ele pode pegar com mais força em um dos trópicos. Ela vai estar mais inclinadinha em relação a ele. Se um dos trópicos for atingido com mais intensidade, pode ser o trópico de Câncer ou de Capricórnio, tanto faz. Aí nós temos um solstício. Só ocorrem 2 solstícios por ano. Um é o solstício de verão e o outro é de inverno. E sempre alternado, né? Se é verão para o norte, nós do sul estamos no inverno, inclusive ele está cada vez mais perto. Gente, solstício e equinócio, relevante ao extremo, tem que sacar. Então, pessoal, demos uma editada, tive que ter uma pausa na aula porque eu precisei montar o meu quadro de novo. Tá? E eu montei o meu quadro de novo, vou seguir explicando solstício e equinócio. Tá? A gente começou no finalzinho do outro quadro. Mas aqui eu quero que o pessoal terminar essa aula com esse desenho aqui. E aí, modéstia de lado, ele é muito importante para quem vai prestar a prova. Tá? É um desenho que mostra as estações do ano, a posição aparente do Sol no decorrer dos meses, tá? Mas o meu foco principal não é mostrar as estações. Tá lá em cima o título. Quero que tu consiga achar o Sol, a posição dele ao meio-dia. Vou utilizar esse desenho aqui para explicar solstício e equinócio, junto de novo, né? Mas principalmente então o Sol do meio-dia. Gente, o mais importante antes de começar a explicar, tu vê que tem um errinho no meu quadro aqui, tem um errinho, tem uma coisa, um defeito no meu desenho. Defeito pequeno, mas um defeito. Tá? Desenhei a Terra aqui embaixo, ó, plana. Eu deveria ter feito ela de forma esférica, né? Preservando a curvatura. Mas aí fica mais difícil de visualizar aquilo que tu consiga perceber. Então eu planifiquei a Terra para fins de visualização. Além disso, o Solzinho está pequenininho, né? Também um errinho, sabe que o Sol é bem maior que a Terra. Então é o seguinte, eu vou começar o meu desenho aqui, ó, no Equador, porque nós estamos pertinho do que vai acontecer. Tá? Nós estamos quase no equinócio, que geralmente é lá pelo dia 20, 21 de março. Qual que é o dia 21 aqui? Ó? Dia 21 de março é o equinócio, por quê, Luizada? Porque nesse dia
a luz do Sol vai atingir de forma perpendicular, direta, reta, as regiões da linha do Equador. É como se o Sol estivesse bem em cima do Equador. Tá? Quando o Sol chega bem em cima do Equador, lá pelo dia 21 de março, no primeiro equinócio, os dois hemisférios, o norte e o sul, recebem a mesma quantidade de luz. Tu tens um equilíbrio, olha, equinócio, equilíbrio. A palavra equinócio, inclusive, vem do latim. Equi, igualdade, noct, noite, equinoct, noites iguais. Tudo que é lugar na Terra, no norte ou no sul, vai ter 12 horas de luz e 12 de escuridão. Tá? E isso acontece lá pelo dia 21 de março. Aí é início da primavera para um lado e do outono para outro. Só que o Sol não fica parado em cima do Equador, né? Ele de forma aparente se mexe. Lembra que é a Terra que se mexe, mas ela muda a posição do Sol. No dia 21 de março em diante, é como se ele andasse para a direção norte, ele vindo para cá. Ele vai se aproximando do Trópico de Câncer, mas ao mesmo tempo se afastando do Trópico de Capricórnio. Então a partir daí, ele está em trânsito, né? Ele vai andando para lá. Tá? Vai andando, até que lá pelo dia 20, 21 de junho, tu tens o Sol exatamente direto, reto, nas regiões do Trópico de Câncer, gurizada. Tá? Para nós, do hemisfério sul, esse dia marca o começo do inverno. Olha a distância do Sol, por exemplo, em relação ao nosso trópico. Até nos desenhei aqui, olha, com o teorema aqui, ó, um pouquinho ao sul do Trópico de Capricórnio. Para o hemisfério norte, lá dos Canhados, pessoal de cima, no mapa tradicional, é a época mais quente do ano. Tá? É quando tens então um solstício de verão para o norte e de inverno para o sul. É o mais próximo que ele chega deste hemisfério norte e o mais distante do sul. Só que ele não para, né? Ele chegou até o trópico, do trópico ele não passa, né? Ele volta, ele vira, ele retorna. Novamente passa em cima do Equador, tu conhece qual é a jogada. No outro equinócio, de novo, lá, pessoal, pro dia 20, 22, 23 de setembro, tradicional, que é a primavera para o sul, o outono para o norte, equinócio novamente, o Sol de novo em cima do ponto da linha do Equador. Tá? Então ele chegou aqui. Equinócio só temos nesses 2 dias, ó, quando a luz do Sol bate, ilumina de forma direta as regiões sob a linha do Equador, sobre essa região aqui. Daqui ele continua o seu movimento para o sul. Ele vem vindo, ele começa a andar, ele não para. Vai chegar no Trópico de Câncer quando, gurizada? Lá por dezembro, época maravilhosa, verão, geralmente no dia 21 de dezembro. O 21 de dezembro, o 21 de junho, né, próximo a isso, eles marcam para nós sempre os solstícios. É quando um dos lados está muito mais iluminado que o outro. Observa a inclinação da luz para nós de Pelotas, em dezembro. Ela está quase reta. Calorzão, vendo? O sol está quase em cima de ti. Tá? E olha lá em junho. Olha a inclinação da luz, tá? Para a luz chegar para nós aqui em junho, lá no período, pessoal, nosso, que é o nosso querido inverno. Então lembra, equinócios, luz do Equador, solstícios, luz sobre um dos trópicos, alternado, ou o norte, ou o trópico do sul, ou Câncer, ou Capricórnio. No entanto, gente, a parte mais importante está aqui no quadro, no título, não posso me esquecer. O meu foco desse desenho é esse. É um tema bem pertinente, mais complicadinho, então atenta, fica ligado, estuda para essa prova, gente. Que é o seguinte, aonde está o Sol, pessoal? Onde que eu encontro ele? Pessoal, o básico tem que saber. Não importa o lugar da Terra, o Sol sempre nasce no leste e sempre se põe no oeste. Então, o nascer e o pôr do Sol, tu não pode errar, pelo amor de Deus. Tá? O nascer sempre no leste, o pôr dele sempre no oeste. Tá? Isso não muda, decore isso aí. Agora, a posição dele ao meio-dia complica um pouquinho. E por isso o meu desenho não está muito bonito, mas está bem didático. Tá? Aqui eu quero que você ver o quê? O Sol do meio-dia. E a posição dele muda de hemisfério para hemisfério. Vamos pegar o nosso caso aqui, ó. Nós estamos no Teorema, aqui em Pelotas.
Aonde está o Sol em dezembro? Quase em cima de nós, ó. Quase em cima. Mas levemente para lá. E para lá é o norte. No meio-dia do verão, ele está quase em cima de ti, mas levemente para norte. Tá? Na primavera e no outono, olha aqui, eu tô aqui, ó, programei aqui, ó. Olha para lá, Ruvinho. Levemente inclinado, um pouco mais, mas ainda assim para a direção norte. E no auge do inverno, friozão, não quero nem lembrar, meu Deus do céu, tá para lá. Super inclinado, sempre para esse lado, gente. Sempre para o norte. Para nós, o Pelotas, cara, sempre é assim. Nasce no leste, se põe no oeste, e ao meio-dia, sempre para o norte. No verão, quase em cima. No inverno, deitadão, mas sempre no norte. Agora vamos imaginar o seguinte: tu não quer mais morar em Pelotas, um lugar aqui muito preocupante, muito pessoal tenso, pobreza direta, país do sul. Tu quer ir, pessoal, para um país mais desenvolvido. Tu quer ir para a Itália, lugar bom de conhecer. Queres ir, pessoal, para Londres. Queres ir, pessoal, para a Inglaterra. Queres ir, então, para esses lugares do hemisfério norte, gurizada. Tá? Nesse caso, tu pega um aviãozinho, aí vem para cá. Vamos colocar aqui, ó. Londres. Tá? Aonde nasce o sol em Londres? No oeste. Aonde se põe? No oeste. Isso não muda. Mas aonde fica o sol em Londres no meio-dia? No verão londrino, quase em cima, bem alto. Levemente para o... Entendeu, gente? Levemente para o sul. Tá? E na primavera e no outono londrino? Para nós aqui, eu só para te recordar, isso aqui é outono. Para os londrinos, isso aqui é primavera e aqui inverte. Para nós a primavera aqui é outono. É o equinócio, né? Para ele, está mais inclinado. Mas para qual ladinho? Para onde eu estou apontando? Para o sul. E no inverno, friozão de Londres, pô, lá é frio, é úmido. Aonde fica o sol? Cara, bem inclinado. Mas sempre para a direção sul. Então olha só, qual é a dica fundamental? Quem fica ao sul do trópico de Capricórnio, ao meio-dia, olha para o norte. E quem fica, tá, ao norte do trópico de Câncer, ao meio-dia, tá, vai olhar para o sul. Essa é a posição, então, sul para quem mora nessa região aqui. E as pessoas que moram entre um trópico e outro, olha só a dica, entre trópicos, na zona mais quente, intertropical, aí complica bastante, porque aí tu vai olhar em algumas épocas para o lado norte, em algumas épocas para o lado sul. Quem mora nessa região intertropical até mesmo recebe o sol verticalizado, o sol reto, alto, em alguma época do ano, tá, gente? Isso que eu fiz aqui no quadro, gente, é algo essencial, é uma dica fundamental. Lembra muito bem desse desenho aqui. Esse desenho aqui é legal ter uma imagem muito clara dele, e cair na posição do sol pode ser essencial para a tua resolução. Gente, no mais, brigadão, valeu por essa aula, nos vemos em breve, forte abraço. There used to be